O evangelho que vamos meditar hoje está em Lucas, capítulo 2, versículos do 41 ao 51. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procurais? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia de hoje, com este evangelho, nós podemos tirar uma belíssima reflexão para a nossa vida, para a nossa caminhada, mas também podemos olhar para a figura ali de José, de Maria, para a figura em particular de Jesus, que já revela para nós a sua paternidade divina e também a sua missão no mundo. Hoje, 12 de junho, nós estamos celebrando a festa do Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria triunfará sobre esta terra, triunfará sobre os nossos corações. Ao celebrarmos esta festa do Imaculado Coração de Maria, nós podemos também dizer que nós celebramos a presença de Jesus em nosso meio. Nós celebramos a presença do Verbo que se faz carne e vem morar entre nós. Como coração de Maria, nós temos muito a aprender. Com este coração que foi repleto de amor, que em tudo soube guardar em seu silêncio, em sua oração, mas também que soube nos testemunhar uma ação de serviço, uma ação de amor em favor do próximo. Com o coração de Maria, nós podemos também pedir que ela nos ensine a ter o nosso coração também transbordado de amor a Deus. A festa do Imaculado Coração de Maria, nós podemos dizer que é a festa do amor. Aquela que em tudo soube amar, aquela que em tudo soube se deixar levar pelo amor a Deus, pelo amor a Jesus, pelo amor à missão que lhe tinha sido confiada. Maria, ela nos ensina a acolher a cada dia Jesus. O coração imaculado de Maria nos ensina a acolher a cada dia a presença de Deus, a sua vontade e a sua missão para cada um de nós. E celebrando neste sábado esta festa, nós queremos também meditar este evangelho, queremos ter o nosso olhar também voltado para a presença de Maria nesta passagem, mas nós também queremos compreender tudo aquilo que Jesus nos mostra com a sua ação, com as suas respostas, com o seu diálogo neste evangelho. Nós sabemos e conhecemos este evangelho, de certa forma, em que Jesus se perde de seus pais, mas na verdade ele não se perdeu, mas ele mesmo ficou lá, mas os seus pais, tendo-o perdido, se desesperam por um certo momento,
onde está o nosso filho, onde está Jesus? E a própria Nossa Senhora vai dizer isso quando o encontra no templo: meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Com isso, Maria também nos mostra que quando nós perdemos Jesus, quando nós deixamos desviar o nosso olhar para as coisas do mundo, para as adversidades, para outras coisas senão a Deus, nós temos o nosso coração, a nossa alma preenchida por uma certa angústia, por um certo desespero, porque nós não temos aquele que é o autor da vida, nós não temos aquele que é a própria vida, aquele que é o próprio amor em nosso olhar, em nosso coração. Nós nos deixamos desviar a atenção daquele que deve ser sempre o centro da nossa atenção, o centro das nossas vidas, o centro do nosso olhar. Aqui também nesta fala de Maria, nós podemos ver que ela dá a nós José como pai, né? Maria vai dizer assim: olha aqui teu pai e eu. Então ali a própria Virgem Maria assume José como pai adotivo de Jesus, e dando José como pai adotivo de Jesus, ela também nos dá como pai. E José, sendo pai para nós, ele também deve ter o nosso carinho, a nossa devoção, porque ele é providente nas nossas necessidades, ele é aquele que também se preocupa com os nossos clamores, com as nossas preces. Ele é quem também muitas vezes nos dá o exemplo de fidelidade a Deus, de pureza de coração, de alma. José também nos ensina muitas coisas. E ali, então, Maria fazendo esta sua fala, agindo desta forma, Jesus vai também lhe dizer: por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Esta frase de Jesus vai revelar para nós muitas coisas. Primeiro, que Jesus verdadeiramente é Filho de Deus. Ele mesmo se coloca nessa posição dizendo: meu Pai. Estando no templo, o Senhor do templo, o Deus do templo, é o Deus vivo, é o nosso Deus, o nosso Senhor. E estando então naquele templo, ocupando-se das coisas, das obrigações, da sabedoria, das perguntas e respostas que ali aconteceu, Jesus então se dirige esta fala: meu Pai, devo ocupar-me das coisas de meu Pai. Então nós vemos que ali acontece para nós a revelação, de certa forma, da paternidade divina de Jesus. Jesus é Filho de Deus. E sendo Jesus Filho de Deus, Ele também já nos mostra qual será a sua missão. Ali ainda não se inicia a vida pública de Jesus. Jesus ainda irá viver muitas coisas na sua natureza humana, mas Ele já deixa ali uma certa noção, um certo conhecimento do que será a sua vida futura. Ao falar: devo ocupar-me das coisas de meu Pai, Jesus declara que a sua vida será totalmente a favor da missão que o Pai lhe confiou ao enviá-lo à terra, ao enviá-lo ao nosso mundo. Então ali nós já vemos que o ministério público de Jesus será em favor do anúncio do Evangelho, em favor da vontade de seu Pai que está no céu. Mas naquele momento não compreenderam o que Jesus queria lhe dizer com estas palavras. Então Jesus assume ali de novo a sua posição de filho da Virgem Maria, filho adotivo de São José, e caminha com eles para Nazaré. E era-lhes obediente. Jesus nos ensina a termos esta obediência para com nossos pais. O próprio Deus constituiu pai e mãe, os deu o sacramento do matrimônio, fez com que nos gerassem, cuidassem de nós, dessem-nos a luz e nos criasse. É por isso que nós também devemos olhar com um olhar caridoso para esta figura de Jesus, que foi filho e soube, mesmo sendo Deus, se portar obediente diante
da autoridade de José, da autoridade de Maria, constituída ali por Deus. Era uma família santa. Meus irmãos, nós precisamos também olhar para a Sagrada Família e deixar-nos moldar pelo exemplo de cada um deles. Pelo exemplo de Maria, pelo exemplo de José, pelo exemplo de Jesus. E cada dia configurarmos a nossa família a esta santa família, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos guiar. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia viver também como Maria. Maria, ela entendia a natureza da sua missão e ela guardava tudo em seu coração. Ela conservava todas as coisas no seu coração. E ali no seu silêncio, ela exercia a missão lhe confiada por Deus. Ela sabia amar, ela sabia educar, ela sabia servir, mas acima de tudo, ela sabia acolher tudo. E quando eu digo tudo, é tudo que Deus queria para a sua vida. E ao longo de sua caminhada, Maria viveu momentos difíceis, momentos duros, momentos em que talvez sentiu medo, sentiu tristeza, mas em tudo ela sabia guardar no coração, porque ela sabia que a promessa do Pai estava se cumprindo, que a vontade do Pai era aquela, e que independente de qualquer coisa, ela somente tinha que assumir o seu papel de filha, de escrava, e em tudo caminhar seguindo a voz daquele que lhe chamou um dia. Maria, ao aceitar a missão, ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É muito forte esta aceitação de Maria, a palavra de Deus, a vontade de Deus, porque ela se colocou como escrava, independente do que seria, independente do que aconteceria. Ela simplesmente se lançou confiante naquilo que Deus tinha para ela. Nós precisamos também, meus irmãos, acolher tudo o que o Senhor nos diz e ter essa mesma atitude de Maria, porque o Senhor realizará através de nós maravilhas na vida de muitos, assim como Deus realizou na vida de Isabel através da Maria, que lhe visitou. E então a criança de Isabel pulou em seu ventre, porque reconheceu a divindade de Jesus no ventre de Maria, mas também reconheceu que Maria era bendita entre todas. E celebrando este dia, o Imaculado Coração de Maria, nós temos que pedir a Deus a mesma atitude de Maria. Serva, fiel, obediente. Que o Senhor nos faça servos fiéis, obedientes à sua palavra, à sua missão, e que Ele nos ensine a conservar todas as coisas em nosso coração, e na oração acolhermos a voz dEle para darmos os passos necessários. Que Maria hoje nos ensine com o seu Imaculado Coração a amarmos a Deus sobre todas as coisas, e somente a Ele confiar a nossa vida, os nossos passos. Que sejamos servos, que sejamos obedientes, puros, que sejamos humildes, assim como foi a serva do Senhor, a Santíssima Senhora Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.